Vamos lá, boa noite. É, Vou tratar um pouquinho de articulação, né? É legal a gente falar um pouquinho sobre o exercício de articular. Levando em consideração também que são os meus estudos, então se eu cometer alguma falha, algum erro aí, vocês vão tendo paciência comigo, mas eu acho que é algo que a gente precisa pensar nisso no geral. E às vezes a gente acaba deixando passar, né? E os alunos vão tocando, vão se ingressando nas orquestras e às vezes com uma dificuldade muito grande de articulação, né? Tem alguns lugares que não se menciona isso, né? Mas é um assunto que ele tem que ser abordado, porque os nossos hinos são articulados, nossos métodos têm articulação. Alguma coisa que me falaram de articulação no passado era referente a tu. Ah, fala tu, igual na flatinha doce, eu achava que eu tinha que bater com a língua aqui, ó. Então, já está uma maneira equivocada aí, né, naquela época, né? E assim, conforme passando os tempos, a gente vai estudando e a gente vai aprendendo algumas coisinhas que é legal a gente conversar. Articulação, a língua, ela encosta aqui, ó. Tá vendo? Ó, na paleta. O que é articular? É interromper, né? O som, não a coluna de ar, o som, a vibração da paleta, né? A vibração da paleta de uma maneira ordenada, né? Aí entra a situação dos ritmos que a gente precisa executar. É complicado, não é algo assim fácil de se fazer, né? Mas vamos lá o exercício. Vou pensar numa escalinha de Dó maior, né? Dó maior de 1/8, tá bom? 1/8. Não vou prolongar muito porque é um exemplo. Isso aqui a gente pode se estender às demais oitavas, tanto desde a escala cromática como todas as escalas maiores e menores do seu instrumento, que eu acho que é muito interessante. Às vezes as pessoas também não têm esse conhecimento, mas é muito bom que a gente aprenda as escalas, a escala cromática e as escalas maiores e menores, bemol, sustenido, né? Então se atenta a isso também, estudar. E é um exercício que a gente pode, né, mesclar. Às vezes, vou estudar a escala, vou estudar a escala e vou pensar na articulação, exercício de articulação, que sendo a língua um músculo, a gente precisa trabalhar bem esse músculo, senão a gente perde destreza, perde velocidade, perde agilidade, né? Pressão, às vezes não é bater na nota, né? Não é articulação. A gente fala uma articulação pesada, não, uma articulação mais branda. Talvez o tu, o du, né? Ó. Uma articulação mais branda. Mas vamos lá ao exercício que eu acho que me ajuda bastante, talvez, né, sirva para alguns de vocês, né? Vamos pensar num metrônomo a 40 BPM, tá bom? Vou colocar o metrônomo aqui no outro celular aqui. Vou pensar aqui. Pronto. 40 BPM. Ó. Uma nota por batida. Tá bom? Ó. Boa. Aí nós vamos
qual que seria a segunda etapa? A primeira etapa a gente fez o exercício, né? Conseguiu, porque muitas das vezes a gente não tem o costume de estudar com metrônomo. E é ótimo o estudo com metrônomo. Ajuda a gente a desenvolver uma percepção de velocidade contínua. Porque às vezes nós tocamos, isso daí eu falo por mim mesmo, às vezes estou tocando a liçãozinha para o meu professor, o meu instrutor, e começo bem, notinhas fáceis, opa, né? Aí comecei na velocidade, chega no meio ali, começa a entrar uns acidentes e a velocidade cai. Aí depois, opa, voltei de novo a velocidade. Não. Então assim, estudar com metrônomo é para que a gente tenha um parâmetro de velocidade. E não é algo fácil, né? Como diz um amigo meu aqui nas aulinhas, não vou falar o nome dele não, mas é uma pessoa que eu gosto muito dele. Metrônomo não respira, metrônomo não tem um tempinho, não tem, né? Ele não vai parar porque a gente está tendo dificuldade, ele vai seguir ali sempre. Então assim, a gente precisa ter ele como referência. E para fazer esses exercícios de articulação, ele é muito bom mesmo. Vamos pensar agora em fazer 2 notas por batida. A última nota eu fiz de uma batida, mas fizemos isso, aí nós vamos 3 batidas por minuto, né? Tá, ti, ti, 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 tá, ti, ti. Boa. Isso daí parece uma velocidade lenta, mas pensa nos nossos hinos compostos lá que nós temos batida 120 colcheias por minuto. É exatamente isso. Então às vezes o hino cai a velocidade, né? Às vezes é a nossa dificuldade de articular. Nós acabamos perdendo, né? Perdendo essa agilidade com a língua durante o hino, que a gente vai cansar, né? Parece que não. Não tô cansado, não, isso e aquilo outro, mas a nossa língua acaba se cansando, né? Acaba perdendo a agilidade. Então é bom que a gente esteja sempre treinando esse tipo de articulação. Agora nós vamos fazer 4 batidas, 4 notinhas por batida. Mas seriam como se fossem semicolcheias. Então, vamos lá. Ixi, não deu. Caramba, não deu. Não, vamos tentar de novo. Vamos treinar. É assim que funciona. Não consegui, opa, normalmente, né, todos os meus exercícios nunca vai sair de primeira. Então assim, rolou uma dificuldade, hoje não ficou bom, isso aí não é pra mim não. Não é assim que funciona, a gente vai estar sempre treinando. Então se a nossa referência é aquilo ali, então vamos fazer com aquilo ali.
Aí, né, o que eu falo para vocês? Né? A gente precisa se conscientizar do seguinte, não adianta nós nos enganarmos. Quantas vezes eu devo fazer isso aí, né? Eu. Às vezes eu estou estudando aqui alguns métodos assim, e normalmente nos métodos já tem, os métodos já são articulados. Eu só preciso me conscientizar. Eu uso o metrônomo, tenho a lição do método em cocheia. Opa, já são 2 exercícios em um só. Então, eu vou trabalhar isso aí. Aqui, velocidade. Estuda lento. Não tenha pressa de querer colocar altas velocidades. Porque eu, por exemplo, cheguei a 60, 4 batidinhas. 4 notas por batida. Às vezes, falhou. Falhou, cansei. Às vezes fico fazendo aquilo ali durante algum tempo, porque é que nem eu mostrei pra vocês. Às vezes não sai, o exercício não sai. Errei uma nota, errei aquilo. E a gente fica treinando alguns instantes aquilo. Naquela velocidade, às vezes a gente percebe que, opa, não estou conseguindo articular direito. Né? Tá atrasando. Em escala cromática mesmo, a 4/4. Aí chega em nota de... essas notinhas de passagem aqui em cima aqui. Às vezes a gente atrasa a mão ou atrasa a articulação. A mão foi e a articulação não foi, a nota não saiu. Então assim, reduzam a velocidade. Treinem em velocidades lentas, né? E vão aumentando gradativamente. Ficou legal. 40 ficou legal. Opa, aí vamos lá. Vamos pensar no 45. Aí coloca 45, faz o mesmo exercício. Ficou legal. Tá legal. Vamos pensar, né? 50. Ficou legal. E aí você estipula o seu limite, né? É legal que, por exemplo, um método que você tem costume de estudar, às vezes está fazendo esse exercício, né? Utilizando o método, fazendo isso. Marque a velocidade que você parou. Né? Por exemplo, eu parei a 60 BPM. Opa, marca lá 60 BPM e a hora que você for estudar lá, você já sabe, opa, 60 BPM eu consegui articular bem essa lição. Porque às vezes a nota sai tudo ligado, tudo, né? E o exercício não está pedindo isso. Então é diferente, por exemplo, quando a gente não articula, a gente consegue uma velocidade um pouco maior, né? Pelo menos até o presente momento eu tenho percebido isso. E quando a gente articula, às vezes a gente consegue uma velocidade um pouco mais baixa. Então, quando a gente está estudando, né, prestar atenção nisso. Às vezes a gente reduz um pouco a velocidade e o exercício sai bem feito. Às vezes nós aumentamos um pouco a velocidade e às vezes nós adquirimos o costume de, em alguns locais difíceis, a gente não articular. Isso nos hinos e métodos e assim vai. Então, façam isso, né? Colocar um parêntese aí, né? Nos clarinetes, quanto mais agudo a gente vai chegando, a articulação vai ficando, tendo que ficar um pouquinho mais branda, uma articulação mais macia, né? Não que não se articule, a gente precisa articular, mas uma área muito boa para a gente treinar articulação é nos agudos. E nos saques, uma área muito boa para a gente treinar articulação é nos graves. Então assim, são instrumentos diferentes e locais de dificuldade que acabam nos proporcionando um desafio ainda maior na articulação. Tá bom? Espero que, assim como é o nome do canal, são os meus estudos. Então assim, eu acho legal que a gente consiga conversar sobre isso. Se tiver alguma dica, alguma coisa sobre isso, né? Eu sou sempre ouvidos para aprender e tudo aquilo que for passado a gente vai passar para frente. Não temos o intuito aqui não é a fama, e sim a divulgação de informação, né? Divulgação dos meus estudos mesmo, né? Aquilo que faz diferença para mim, eu estudando faz diferença para mim e espero que faça diferença para vocês também, tá bom? Todos tenham uma boa noite, estudem,
estudem, estudem. Sabe? O maior prejudicado de quem não estuda é a própria pessoa, né? Então, já que a gente se declarou ser músico, né, para servir a Deus, então é muito legal que a gente faça bom uso disso aqui, tá bom? Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma ótima noite, uma ótima semana e bons estudos.